Diz aí, equipe Goi. Para não ficar atrapalhando vocês em sala de aula, né? Comentários aí do simulado e tal. A gente vai fazer esse comentário aqui via WhatsApp para não roubar minutos preciosos de aula dos professores, tá? Mas é interessante que você ouça até o final as impressões a respeito desse simulado, né? Primeiro, quem está fazendo simulado aí conosco pela primeira vez, né, fez o simulado e recebeu um gráfico, né, um gráfico comparativo aí, né? Esse gráfico comparativo vai comparar a sua nota em cada uma das matérias do simulado. São 6 disciplinas no simulado, né? Português, direito, criminologia, lógica, informática e atualidades. Vai comparar a nota que você teve com a média da turma naquela matéria, que é uma barrinha cinza, né? A barrinha preta é a nota do aluno, daí você olha lá em cima quantos pontos que você fez, a barra cinza a média da turma naquela matéria, e a barra quadriculada a média dos 20% melhores naquela disciplina. Tá? Então com isso você sabe como os outros estão e como você está em relação aos outros, tá? Em relação à média, em relação aos melhores. A gente sempre fala para você abrir o olho e não ficar abaixo da média da turma, tá? E quanto mais matéria você buscar os melhores, mais garantido está a sua aprovação. Agora vamos falar das questões desse simulado, tá? As questões do simulado foram todas tiradas de provas da VUNESP, ok? A prova de português que vocês fizeram aí, ela é uma prova que teve... São 20 questões, né, de português. A gente pegou uma prova que tinha 20 questões, né? Um concurso justamente com essa quantidade de questões. Deixa eu dar uma olhada aqui para eu ver qual que foi, da onde saíram essas questões de português aqui. De português aqui. Foi de uma prova de Osasco, técnico em gestão, assistente administrativo. Então, é técnico em gestão, né? Pressupõe-se que é um concurso provavelmente de ensino médio. Então, é uma prova normal, né? Vocês viram que a prova de português ela é bem aquilo de sempre, né? Aliás, a VUNESP, em questão de prova de português, parece que é sempre a mesma coisa, né? Parece que é um computador que faz a prova, né? Sempre igual, né? No caso aí, para variar, é bem em cima de texto, né? De leitura, né? Bastante coisa em cima de leitura. Então a gente teve aí, foram 4 questões de interpretação de texto, você ler e falar aquilo que você entendeu, né? Foram 3 questões de vocabulário, ou seja, o que é essa palavra, né? Qual que é o sinônimo disso aqui? Qual que é o antônimo disso aqui? Né? É tipo um dicionário, né? Você tem que saber o que significa aquela palavra. E mais 3 questões de semântica, que uma foi o valor de como, ele queria saber o que significava, né? Outra foi em relação a uma palavrinha lá, ele queria saber qual que era sentido figurado daquilo, né? Então você precisava saber o que é sentido figurado e interpretar aquilo. E uma que tinha uns advérbios lá para você falar qual deles que dava a sensação de mais coisa, né? Acho que era alguma coisa assim. Ou seja, se você somar isso aqui, foram 10 questões, ou seja, metade da prova só de leitura, né? Que não tem, assim, digamos, muitas regras gramaticais, né? O cara que lê bem responderia essas questões, porque você tinha que saber vocabulário, o significado das palavras, né? Entender o que o texto disse. Por isso que uma das dicas que a gente dá é sempre você ler livro, não somente materiais. Pega um livro de algum assunto que você goste e leia, né? Procura na livraria, gostei desse assunto, e leia livro, tá? Porque isso aí evolui absurdamente o seu raciocínio, não só em português, como em outras disciplinas, que muita gente às vezes erra a questão por se embananar na leitura do enunciado, das respostas, tá? A VUNESP, em cima disso, batata, né? Ela trabalha muito, é uma prova interpretativa, né? Não tem muita decoreba. E depois de português caiu aquilo que que sempre cai, né? Caiu 2 questões de pontuação, a VUNESP gosta bastante de pontuação, uma questão de conjunção, uma de concordância e 3 de regência, né?
uma de verbos, que foi para reescrever, né, a frase, que negócio, uma de colocação pronominal e uma de crase. Então, a VUNESP é um padrão incrível, é sempre a mesma coisa, né? Concordância, regência, colocação pronominal, crase, conjunção e verbos, e pontuação, né? É sempre isso que cai. Então, se você quiser só estudar isso aí, tá bom. Então, às vezes o cara fica se prendendo em coisa aí que a chance de cair, na prova é de uma questão. E olhe lá, né, se os caras estiverem muito inspirados em fazer uma questão fora da curva, né? O resto é sempre esses temas que vai cair. Então, se você quiser se dar bem em português, você pega esses temas aí que sem dúvida nenhuma vai querer. Agora vai começar a pegar um monte de rebimboca da parafuseta aí, é complicado, hein? E para cair uma questão, se cair, e ainda a chance de errar é grande, né? Fica naquilo que sempre cai, meu. No caso aí, a outra matéria, direito. Matéria de direito. Eu acho, particularmente, a matéria mais difícil do concurso da VUNESP. É o direito, tá? Na minha opinião, sem dúvida nenhuma. Eu não sei porque o pessoal não tem tanto pânico do direito. Tem pânico de informática, tem pânico de lógica, tem pânico de atualidades, com razão, né? Porque a gente não sabe o que pode cair, né? Alguns de português, tem pânico de português, que é sempre a mesma coisa, metade da prova é leitura. E direito não, é difícil alguém falar, poxa, puta, direito. E eu acho a matéria mais difícil da VUNESP, direito. Todas as questões aqui também saíram de provas, aqui teve que fazer um catadão, né, de algumas provas, mas todas elas saíram de provas também, de VUNESP. Só uma de direitos humanos que foi aquela de verdadeiro e falso. Essa não é VUNESP. É uma questão mais rica, então achei interessante colocar. Agora as outras, tudo VUNESP, tá? É sempre o mesmo padrão. São questões interpretativas, você tem que dar uma entendida, né? Uma ou outra é resposta rápida, né? Mas normalmente tem que dar uma compreendida no que está escrito, né? E todos os direitos, nenhum deles eu acho simples da VUNESP. Eu acho todos razoavelmente complicadinhos, difícil. É uma prova que é onde você vai perder mais pontos, acho eu. A não ser que o cara seja fora da curva no português. Criminologia somos nós que preparamos as questões junto com os professores, porque para arrumar a questão da VUNESP de criminologia é quase impossível, né? Então é mais ou menos aquele estilo. Então às vezes a gente dá uma puxadinha só para forçar a barra, né? Para sair um pouco da mesma skill. A criminologia é mais ou menos sempre a mesma coisa, né? Que é pedido e tal, não tem coisa, muita novidade. Então a gente força às vezes um pouquinho, uma ou outra questão para o cara não se desmotivar em estudar criminologia, né? Porque é uma matéria para a gente tentar gabaritar aí na prova. Lógica, nesse simulado, tudo questão da VUNESP também. Outra prova que é sempre igual, é impressionante como lógica é sempre igual. Uma outra questão mais difícil, principalmente sequências, né? Agora o resto é tudo sempre a mesma coisa, né? Faz a negação, faz a equivalência, daí faz a associação. É sempre, e aquela lá de proposicional lá, né? É sempre a mesma coisa. E lógica, por incrível que pareça, acho que foi a matéria que a turma foi melhor, hein? Deixa eu dar uma olhada aqui como que foi. Não, melhor foi de português, 80% de aprovação, depois informática, 78% de aprovação. Quando eu falo aprovação, é o cara que conseguiu fazer 50% de acerto, tá? Mas a lógica, que normalmente é uma matéria que o pessoal vai mal, foi 61% de aprovação. Muito bom, hein? Muito bom mesmo, é difícil achar isso, né? Direito, 40% de aprovação, 41%, né? 80% de aprovação em português, a turma teve, né? Lembrando, quem fez 50% de acerto, a gente considera aprovado na disciplina. 80% de aprovação em português, 41% de aprovação em direito, 65% de aprovação em criminologia, 61% em lógica, 78% de aprovação em informática e 20% de atualidades. A gente já vai falar de atualidades, né? Então, lógico que o pessoal foi bem.
bem, surpreendeu. Então, o pessoal que tem aí o bloqueio de lógica, isso é muito difícil, não sei o que, meu, esquece, cara. Isso aí, se você ainda tá nessa, daqui a pouco você já passa para outra fase de gabaritar tudo, tá? Então, primeiro movimento é tirar da cabeça esse bloqueio. Eu não entendo isso. Aí você não vai entender mesmo, tá, cara? Falar, não, eu vou ficar aqui porque daqui a pouco eu entendo. Acredita em mim. Daqui a pouco isso aí você gabarita. Cara, do nada muda. Você fala, caramba, tô acertando tudo, tá? Então, pode tirar esse seu preconceito aí da matéria de lógica, que ela é uma matéria que dá para gabaritar, tá? Só a sequência aí, né, para mim, isso é grego. O Serra olha a sequência e fala, isso é tal coisa. Eu falo, mas como que você... mas porque né? É um negócio que eu acho que vai um pouquinho de sorte, visão, sei lá. Bom, informática, o pessoal foi bem também. Informática é outra prova da VUNESP, que é sempre tudo igual, né? Às vezes cai um negocinho que você não sabe, porque está escondido em algum menuzinho lá, né? Mas, 80% da prova de informática é sempre a mesma coisa, né? Ele pergunta de tecla de atalho, ele pergunta dos ícones que aparece às vezes no Windows ou em algum outro programa, né? Então você tem que decorar o que cada ícone desses que aparece ali faz, né? Às vezes ele pede uma formatação de texto de Word e no Excel são as fórmulas. Aí que pode ser onde você se enrosque um pouquinho. Então tem que tentar entender como que funcionam as fórmulas, porque sempre vai cair umas 2 questões de fórmulas aí de Excel. E aí torcer para cair as fórmulas mais fáceis, né? Porque as mais difíceis realmente é um pouquinho mais complicado, né? De você conseguir. Teve uma questão 70 que faltou, né? Um ícone, a gente mandou aí para o WhatsApp. Tecla de atalho, as questões de internet são besta, né? De internet de e-mail, correio eletrônico, pelo amor de Deus, né? Quando não cai tecla de atalho, que eles às vezes jogam nesse conteúdo, senão, é sempre aquela mesma babaquice de sempre, né? Questão dada, né? E atualidades é aquele grande problema. As questões são tudo de prova também. Foram de provas de 2019, né? Então, talvez tenha alguma atualização, mas a pegada da VUNESP é sempre essa. Questão mundo, questão, às vezes, STF, questão de política brasileira e meio ambiente, né? Mais ou menos costuma ser isso aí, né? Alguma coisa às vezes de economia também, né? Então costuma ser isso. Então o camarada tem que ler, não tem jeito, e ficar antenado nas notícias aí, né? Eu costumo indicar, eu queria um portal para indicar, porque hoje em dia está um pouco difícil, né, a gente acompanhar a notícia, porque é mais propaganda, né? Do que notícia em si, principalmente desses maiores veículos aí, que é o pessoal da Abril, que é Folha, UOL, tal, o pessoal da Globo, né, que é G1, etc., e o pessoal do Estadão, né? Então é mais propaganda, né, que os caras fazem agora. Então eu acho que é muita moçada que trabalha nas notícias, então vem tudo com viés político, né? Seja se você goste ou não de um lado ou do outro, mas sempre ele vem com viés político, pode atrapalhar às vezes um pouco a compreensão do todo. Só que tem um portal aí de notícias, né? E é gratuita, você não precisa assinar, que é o Poder 360, tá? É um ex-colunista da Folha, que montou ele e está se destacando. Acho bem interessante. É claro que a gente sabe que a mídia brasileira e até mundial, né, eles normalmente caem mais para centro-esquerda ou completamente esquerda em visão política, né? Não, é o mesmo caso do Poder 360, só que o cara se preocupa mais em noticiar, tá? Então não irrita muito o pessoal que tem a vertente de direita, né? Porque às vezes irrita você ficar lendo aquele negócio e não consegue ler até o final as matérias, né? Então ele ainda tenta trabalhar com um viés de análise, né, das notícias, não de posicionamento, né? Porque hoje em dia as notícias são todas de opinião, não é mais análise, é tudo opinião. O cara, ele coloca lá a opinião dele, né? Então é meio complicado, né? Mas esse ainda trabalha com análise. Vamos ver até quando que fica isso, né? Chegando a eleição normalmente muda um pouco.
Mas é um portal legal de acompanhar, Poder 360, tá? Porque aí não tem jeito, tem que ficar lendo notícias diariamente. Beleza, pessoal? Eu vou passar aqui, ó, as médias dos melhores, né? Vamos lá. A média da turma em português foram 12 acertos, em direito 9 acertos. Faltou uma para a turma ser aprovada em direito, hein? Faltou uma questão. Em criminologia foram 5 acertos, em lógica 6 acertos, em informática 9 acertos. Caramba, estava muito fácil essa prova de informática. É questão da FUNESP. É que as de Excel vieram moleza, né? Vieram as fórmulas moleza, né, no Excel. E atualidades 2, né? Muita gente não fez atualidades, tal, porque tá deixando para estudar mais para frente, tal. Eu não acho uma boa, acho que é bom você já ir fazendo uma base, viu? Porque é coisa pra caramba que aconteceu esses anos aqui. Os melhores de português fizeram 16 acertos. De direito, os melhores fizeram 14 acertos, a média, né, dos melhores. De criminologia, a média dos melhores foi 9 acertos, só um erro. A média dos melhores de lógica foram 9 acertos, um erro apenas. De informática, a média dos melhores foram 13 acertos, também um erro apenas. Atualidade, a média dos melhores foram 3 acertos. Quem mais acertou? Quem mais acertou de português? Português, quem mais acertou fez 19 acertos. Errou apenas uma questão. De direito, quem mais acertou fez 15 acertos. Né? Faltaram mais 5, né? 5 erros no caso. Criminologia, 10 acertos. Quem fez mais gabaritou. Uma pessoa apenas. Uma pessoa apenas também de português com 19 acertos. Lógica, 3 alunos gabaritaram, fizeram 10 acertos. Legal. Informática, um aluno gabaritou, 14 acertos. Atualidades, quem acertou mais acertou 4. 4 acertos, eram 6 questões, se eu não me engano. Né? Isso aí, pessoal. Essas foram as impressões desse simulado. Lembrando que é sempre importante fazer simulado para você pegar o gráfico comparativo para você saber como os outros estão, como você está em relação aos outros, que isso não tem como você saber, só aqui no GOI. Você fica sabendo como o pessoal que vai prestar a prova está. E para ir treinando. Que matéria eu começo primeiro, qual eu deixo por último. Eu já vou passando para o gabarito, eu espero. A questão de tempo, né? Eu passei questão errada no gabarito, eu errei de bobeira porque eu li errado. Tudo isso você vai pegando a manha, né? Para quando chegar na hora você já tem uma certa experiência. Porque na hora tem o nervosismo, né? Que tudo isso que vai acontecer no simulado vai se amplificar na hora da prova. Então, a única maneira de você ir diminuindo esses erros, esses vacilos que vão acontecer, é você treinando com o simulado, tá? E vendo o gráfico para você saber realmente em que matéria que você não está tendo um estudo adequado e que você precisa buscar algum outro tipo de metodologia. Né? De estudo, fazer mais questões, fazer mais resumo, né? Ler mais aquilo, né? Então cada uma você tem que identificar onde está. Eu normalmente acredito nessas 3 métodos, né? O que eu mais gosto é fazer questão e em cima da questão que você erra e fazendo um resuminho, né? Eu acho que é mais fácil, não tem muita dificuldade de fazer isso. Beleza, pessoal? Parabéns aí pelo resultado, um simulado. Foi um simulado bom, não foi daqueles de arregaçar, mas também não foi facinho, né? Foi um simulado bem mediano, como deve ser mais ou menos a prova de vocês. Beleza? Se ficou em alguma matéria abaixo da média da turma, eu passei aí quais foram as médias da turma, e você que fez em casa, já olha, se ficar alguma matéria abaixo da média da turma, cara, reforça. Senão não passa em concurso. Não passa em concurso quem ficar com alguma matéria abaixo da média da turma. Tá? Não passa. Então, faça o favor de chegar na média da turma nessa matéria e nas outras você vai chegando nos melhores, senão não tem como passar. Beleza? É isso aí. Cravando os 20 minutos que economizamos de alguma aula de vocês. Ok, pessoal?
Vamos continuar com força, coragem, persistência e paciência principalmente, tá? E lembrando que o mais fácil é desistir. Continuar não é para qualquer um, tá? Continuar é o que é mais complicado durante essa jornada, que a gente não tem uma previsão de quando vai ser realizada. Beleza, pessoal? É isso aí. Até o próximo simulado.